Glória a Deus. O jovem Juan teve um sonho, vai contar como foi. Conta aí, Juan, pra gente, do jeito que você sonhou, que Deus lhe deu discernimento. Glória a Deus. Paz a toda a igreja. Foi o seguinte, eu estava numa luta espiritual, né? Madrugada. Aí eu vivia num lugar, fosse um vale escuro, né? Ali fosse um campo, né? Que era escuro e tinha vários monstros, né? Resumindo, né? Vários monstros lá nesse campo, né? Eu sabia que ele estava esperando para lutar com quem fosse lá para ele, né? Nesse caso, estava como fosse em cima, né? E via lá embaixo o vale escuro, né? E os monstros, né? Aí eu não sei descrever, né? Aqui de maneira mistura de animal com homem, né? Com monstro mesmo, né? Esse monstro de filme, né? De terror, que você assiste, né? Como fosse daquele monstro aqui pior ali, né? Aí do jeito que eu tava lá em cima, né? Fosse pronto, é como se eu tivesse sabe aquele vale que é um caio de montanha, né? Aí embaixo tem um vale, né? E é rodeado de montanha. Aí escuro, né? E eu lá em cima, mas como se eu, ao mesmo tempo lá em cima, eu visse os monstros, né? Lá embaixo. Aí eu ia olhar, não, vou olhar, né? Quando eu ia, aí eu não aguentando, eu vi que era muito feio, um negócio que parece que uma energia negativa, assim, um som maligno chamado, vinha, né, deles. Aí eu não conseguia nem olhar, né? Eu ficava com medo mesmo, não, ele não tem condição não, né? Eu voltava. Aí na mesma hora eu já estava lá embaixo, né? Como eu me transportava, né? Senhor, na verdade, né? Aí, com medo mesmo, quando eu fui querer ver, não aguento, aí voltei, né? Aí, de repente, eu estava lá embaixo, fui transportar. Aí estava eu, já estava aparecendo o pastor, né? Daqui da igreja, o pastor, né? E outra mulher que eu não sei quem era, né? Tava nós três. Aí o monstro vinha, né? Era coisa feia mesmo, que eu não sei descrever, né? Aí ficava formava como fosse um triângulo assim, né? Eu aqui, triângulo, né? Aí o pastor aqui e a outra mulher aqui, né? Triângulo, cada um virado para um lado, né? Para uma direção. Aí levantava as duas mãos, né? Aí começava a orar, né? Só queima, falando. Como a gente ora aqui, né? Pedindo pro Senhor queima aí, queima. Aí eu via os monstros, né? Quanto mais a gente dizendo queima. Aí todo mundo que já viu, né? Aqueles jogos, né? De monstro, né? Depois, na verdade, aquele jogo de monstro que você vai derrotando o chefão, né? Aí quando começa a atingir ele, vai a vida dele diminuindo, os números, né? Por exemplo, é 100 de vida, né? Aí vai atacando, ele vai diminuindo até acabar. Aí quando acaba, ele morre, né? Aí quando a gente diz assim, queima, aí eu vi no demônio, fosse um número, né? Por exemplo, 100, por exemplo, né? Eu não lembro qual é o número, né? Mas você quer um número, quando vai te dizendo assim, queima. Aí é diminuído o número assim, diminui até desaparecer. Aí quando acabava o número, aí o monte desaparecia, né? Como se tivesse sido destruído. Aí foi assim o sonho. E tu tinha entendimento que estava lutando contra o propósito, não é isso? Sim, justamente, né? Tinha esquecido esses demônios, quando Deus se deu entendimento, né? Eu sabia que eles tinham vindo contra esse propósito do monte, né, da gente. Foi muito agitado mesmo, os primeiros princípios também, né? E eu sabia que era contra o propósito do monte, eles tinham vindo para atrapalhar. E o monte muito tenebroso mesmo, coisa que... Feia, porque eu fiquei com medo. Ficou com medo, sem força, aí o Espírito Santo deu força para continuar. Então ele teve essa visão, teve um sonho, e que estava num vale rodeado de montanhas, e tinha um vale grande embaixo, e estava lá em cima, e ao mesmo tempo a visão dele via lá embaixo os monstros. Um exército grande, não é isso? Muito mesmo. Um exército vários tipos diferentes. Com vários tipos de monstros diferentes, demônios diferentes. Altamente tenebroso, e viu uma energia muito negativa, tão grande que sugou as tuas forças e estava com medo, grande medo, né? Mas o Espírito Santo tomou a vida dele, o espírito dele, e levou ele até lá embaixo, e ele estava lá orando, estava ele e outra mulher, e não conhecia, né? Não viu o rosto dela, né? Talvez a missionária, né, que a gente está indo para o monte, estava outra mulher, e nós orando, né? Com a mão levantada, dizendo queima. É que a gente vai para o monte, eu, ele, a missionária e o irmão. E dizendo queima, e quando dizia, mais falava queima. Os monstros que eram grandes, eles iam ficando pequenos e sendo destruídos, não é isso? A vida deles igual aqueles jogos de videogame, que você atira no monstro, né? No chefão, aí ele vai perder a vida, né? Vai saindo aqueles
como ele diz que é 100, tinha 100% de vida, aí você atirou nele, acertou, ele só tem 80, aí acertou de novo, tem 70, acertou de novo, tem 50, aí vai até destruir, aí ele explode e se acaba, né? Assim? Pronto, é a mesma coisa desse monstro de videogame, são os demônios. Então, significando que a igreja tem que perseverar em oração, santidade, para que o Senhor venha usar em oração. Queima, queima, queima. Que cada queima o monstro vai resistindo. Ele é um monstro. Ele resiste. Ele vai para cima, não é igual você não. Que é fraco, que não persevera. Não, ele persevera. Ele vai para frente, é sem queimado e avançando. Resistindo. Uma coisa, brincadeira não. Ele mostrou aí no mundo espiritual, né? Altamente tenebroso. Então, pelo nome de Jesus, queima, Jesus queima ele, queima, queima. Tem que mandar com fé. Está consagrado, praticando a palavra e com fé. Queima, queima. Aí o monstro vai vir para cima. Você queima, ele vem, você vai. Ele vem, queima, queima, queima. Ele vai, queima, queima. Ele vai perdendo, queima, queima. Pá! Explode. Vai para o inferno, ele explode. Vai para o inferno. Quer dizer que é um poderoso exército, grandes demônios. Quando é demônios menores, é rápido, são queimados, vão embora. Mas quando esses demônios grandes, esse exército poderoso, como são malignos, não é assim não. Tem que ter uma união, 2, 3, 4 pessoas, a igreja orando e mandando queimar, e eles vão avançando, a gente vai avançando. Se você deixar ele chegar perto de você, é igual no videogame, né? Se você deixar ele chegar perto de você, ele lhe mata. Você tem que matar ele antes dele chegar perto de você. E vai com a perseverança, santidade e oração perseverando, para ele perder a força, vai perdendo a força, vai perdendo, você orando, perdendo, queima, queimando, ele vai perdendo, e pá, explode, volta para o inferno. Quando chegar lá vai ser torturado, porque perdeu. Amém? A igreja verdadeira é essa, que ora pelo sangue do Cordeiro e vence o maligno. E o maligno, os demônios são torturados no inferno. Não é a igreja que é torturada pelos demônios. Amém? Lembrando, né, que não pode jogar videogame. É só um exemplo, né, na época que a gente via essas coisas, né? Que a Santa Doutrina proíbe. Tanto é que é demônio, irmão. É demonístico jogos, é as mesmas coisas. Todos esses jogos são demoníacos, qualquer jogo. Não joga negócio de jogo. Esses jogos aí, tudo demoníaco. E o demônio ali entra dentro de você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro. Vamos glorificar o Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que daquele que dá a revelação e é contra esse propósito do monte. Nós estamos hoje, é o 17º dia que nós fomos ao monte. Ainda está faltando, é até o dia 2 de fevereiro. São 33 dias representando a idade de Cristo. Amém? Então você que está ouvindo, mande o seu pedido de oração pelo canal, amém? Pelo o e-mail da igreja que tem lá no canal, amém? E nós estamos em todos os dias, leva um livro de oração, apresentação, alma e jejum, né? A igreja em jejum, amém? Glória a Deus. Agora eu vou pedir o irmão Mauro contar também, está relacionado ao monte. Pode deixar junto aí na mesma gravação. Não, deixa junto na mesma gravação, amém? Dá certo, senão você separa depois. Vamos lá, irmão Mauro. O irmão Mauro tem relacionado também ao monte. Nós subindo ao monte, o irmão Mauro está indo, que é o obreiro daqui. E o William missionário nós vamos, e o Juan, né? O Flávio também vai. E ele teve uma visão, foi, irmão? Foi uma visão, foi? Conte aí como foi. Está funcionando não aí? Glória a Deus. Conte aí como foi a visão. Foi no domingo. Domingo que nós fomos de manhã para o monte cedo, né? A gente vai cedo, aí quando eu cheguei dentro de casa, né? Eu armei a rede e fui deitar, né? Aí eu fiquei
acordado olhando para cima do pasteiro, né? Aí quando ele foi ouvir o monte todo, o monte lá sabia qual o monte que a gente vai, né? Aí quando eu olhava, eu via aquela multidão de gente embaixo, né? Multidão de gente. Aí eu pegava, o pastor ia na frente, a missionária, né? E eu ia atrás, só ia nós três, né? Aí quando eu vi uns pilares assim, mais do metro, né? Como a gente passava assim, que a gente passava uma catraca, né? Aí tinha muita gente embaixo, né? Aí o pessoal já tinha tentado passar, mas não conseguia, foi bloqueado aquelas carreiras de pilares, já tinha sido bloqueado. Aí pegava, né? Aí nós pegava, saía do carro, entrava na areia e começava a subir. Aí quando chegava lá, aí tinha a porteirazinha, né? Tinha a porteira. Só que nós não passávamos com ele passando uma catraca. Era o anjo que estava lá para abrir a porteira, abrir a porta, nós passávamos. Aí que nós estávamos lá no meio do monte, né? Aí eu ouvia, né? Eu ouvia a pessoa remurgando, né? Reclamando porque nós tínhamos passado e ele não conseguia passar, né? Aí o Senhor dava um entendimento, né? Porque só estavam 3 pessoas justificadas naquele momento, né? Só estavam 3 pessoas justificadas, que era o pastor, a missionária e eu, né? Só estavam nós 3. Aí eles tentaram fazer isso outra vez, mas não conseguiram, porque foi barrado pelo anjo do Senhor, foi fechado aquelas portas tudinho, mas só ficou a porta que, assim que o pastor chegou, nós passamos uma vez, o anjo só fez abrir a porta, nós subimos, e foi assim. Glória a Deus. Então, vamos sentar. Então o irmão Mauro aqui, como foi domingo, nós vamos cedo ao monte, nós vamos, a gente se acorda 10 para as 4 horas, a gente se arruma para ir. E quando ele chegou do monte, se deitou na rede e teve uma visão, não dormiu, né? Teve uma visão, começou a olhar para as telhas e teve uma visão que a gente estava chegando lá no monte e lá estava uma multidão de gente lá embaixo, querendo subir, mas não conseguia subir. Não é isso? Não conseguia. Tinha os pilares espirituais, né? A cor dos pilares, ele disse que era transparente, né? Transparente, né, irmão? Então, os pilares transparentes e o povo não conseguia entrar. E nós chegava, do jeito que a gente chegava, as portas se abriam, o anjo abria a porta, né? E nós subíamos para orar. E lá também as pessoas vão para orar, né? E as pessoas, a gente subia diretamente, chegava, já abria a porta, a gente subia as portas espirituais e a gente subia para orar, não é isso? E o irmão via as pessoas lá embaixo resmungando, porque a gente tinha subido para orar e eles não tinham conseguido, não tinham sido autorizados. E o Senhor, dar entendimento ao irmão que naquele momento, de tantas pessoas que estavam ali, somente nós 3 estavam lá, eu e o irmão, estavam justificados por Deus, autorizados pelo sangue do Cordeiro para orar. Amém? Então, a revelação é essa, irmão, que apesar de muita gente que vai lá no monte orar, para Deus, naquele momento ali, só nós 3 estávamos autorizados a orar e chegar as orações até o céu. Os outros não estavam, apesar que tem gente lá, muita gente lá em cima, orando, gritando, fazendo todo tipo de coisa, proposta, mas o Senhor não estava recebendo a oração, louvor nosso. Amém? Porque nós estamos santificados, obedecendo a palavra, justificados por Jesus, e Ele que mandou fazer esse propósito. As outras pessoas ali não estão justificadas pelo Cordeiro, estão no falso, muita grande maioria, no falso evangelho, o evangelho sem espinho, o evangelho de porta larga. E outros que estão até essa doutrina estão com o coração sujo, estão com os olhos no mundo, não estão o corpo ao espírito consagrados a Deus. Então, com os olhos no mundo. Então, o Senhor não recebe as orações. Pode estar lá em cima orando, mas para o Senhor era só nós 3 que estavam orando e que Ele estava recebendo as orações. E se Ele receber, Ele vai responder.
porque é Ele que mandou, é Ele que está inspirando a orar, e é Ele que vai realizar os pedidos aonde Ele quer, porque é Ele que conhece as almas, sabe onde os peixes estão. É Ele que faz tudo, não é nós. E a honra e glória é para Ele, não é para nós se gloriarmos de maneira nenhuma, porque realmente é Ele que está fazendo. E Ele falou ao meu coração lá no monte mesmo, que maravilha era, né? Não, a gente chegava, multidões querendo subir e não subia. E o anjo abria a porta para nós. Se continuarmos em obediência, na santidade, culpamos-se pelo sangue de Jesus, em humildade, nós, se perseverarmos até o fim, quando chegar o nosso dia, nós chegaremos lá e o anjo vai abrir a porta, o Senhor vai abrir a porta. Está aqui o nome dele escrito no livro da vida, ele perseverou, ele é meu, eu justifico ele. O Senhor vai dizer para o anjo: pode deixar ele entrar. E o anjo: seja bem-vindo. A pessoa vai entrar pela porta estreita, entrar, vai ser totalmente modificada, vai encontrar o Senhor, e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel um pouco que eu te pedi, né? Sobre muito te colocarei. Entra na minha alegria. Tem por direito a herança da vida eterna. Então, que maravilha, não? Você chegar, como vai valer a pena você servir ao Senhor, se afastar do mundo, tirar os olhos do mundo, do coração, para quando você chegar lá, a multidão querendo entrar, e você passa, o anjo abre aqui, e você é nossa. Que maravilha, não? Vale a pena ou vale a pena? Como o Juan viu lá o seio de Abraão, né? Viu lá o paraíso, na verdade, viu o paraíso lá, com o arrebatamento que o Juan foi, cheio de maravilha, saiu correndo, brincando igual uma criança, e sabia que ainda tinha coisa melhor para vir, ou seja, maravilhoso. Tudo se acaba ali quando você entra. Vai ver que valeu a pena todas as perseguições, valeu a pena você se afastar do mundo, das pessoas malignas, de tudo. Você vai ver que valeu a pena. Não dá para comparar nenhuma das maiores tribulações daqui com a glória do que vai se revelar. Quando você chegar lá, o que foi mais tribulado, como Lázaro, o mendigo, que não tinha família, não tinha tumor, não tinha comida, não tinha nada, e passou a vida assim, mas venceu. Agora está no bem bom, está sempre, nunca mais vai sentir nada. Ele vai dizer: valeu a pena ter sofrido a vida inteira. E o crente não sofre a vida inteira, mas tem Jesus. E o crente não quer perseverar, não quer largar o mundo, não quer se consagrar. Não quer largar a vaidade, é brigando com Deus. Tudo muito. Realmente não é digno da vida eterna. Que as pessoas em condições piores conseguem, irmão. É gente igual a nós. Nós não vamos conseguir. Com a ajuda do Espírito Santo de Jesus. Então, é maravilhoso. Você tem entrada livre, irmão. E os outros lá não entram não, irmão. Não entra seu filho, não entra seu parente, que se não praticou a palavra, não vai entrar não. Não entra não, acabou-se. Não entra. Fica lá fora. Amém? Glória a Deus. Vamos glorificar o Cordeiro de Deus. Obrigado pelas revelações. Coloca humildade no coração. Obrigado pela tua misericórdia. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus.